Bem-vindo à Feira USP de Profissões. Meu nome é Marcos Pérez, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Sanfran, do Largo de São Francisco, no centro de São Paulo. Bem-vindo à Feira USP de Profissões. Meu nome é Marcos Pérez, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Sanfran, do Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, uma instituição com mais de 190 anos, que está de braços abertos para recebê-los. Vamos conhecer um pouco dessa história, um pouco do que é estudar na Sanfran, e na esperança de recebê-los aqui no ano que vem. Venham comigo, vamos conhecer um pouquinho da Sanfran. Muito bem, muito boa tarde a todos. Prazer enorme participar mais uma vez do evento de profissões da USP. Mais uma vez representar a Faculdade de Direito, ser um dos representantes da Faculdade de Direito e ter a oportunidade aqui de explicar um pouquinho a todos o que é seguir a carreira jurídica, né? O que é ser um advogado, ser um juiz, ser um promotor, e o que é a experiência do Largo de São Francisco. Muito bem, começando aqui, vou me apresentar. Meu nome é Vitor Reins Quirato, eu sou professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, já há longos 8 anos, quase 9 já. Tenho aí a experiência de passar a interação com os alunos na transmissão do direito administrativo. Daqui a pouquinho eu falo para vocês o que é o direito administrativo, do que ele se trata e o que uma pessoa formada, uma pessoa com atuação em direito administrativo faz da vida. É interessante um pouquinho, antes da gente entrar nisso, falar um pouquinho do que é a vida numa faculdade de Direito. A São Francisco tem uma especificidade muito grande dentro das faculdades da USP, né, junto com medicina e alguns outros cursos, poucos, é um dos que se localiza fora do campus, na cidade de São Paulo. Ficamos lá no centro da cidade, num lugar histórico, um lugar que há mais de 190 anos abriga uma faculdade de Direito, e lá nós temos a oportunidade de ter uma convivência acadêmica muito, muito interessante, né? Porque nós não só ensinamos direito, como nós, como uma instituição que é umbilicalmente ligada à história do Brasil, ligada ao desenvolvimento das instituições brasileiras, nós discutimos muito e nós nos engajamos muito com o futuro do Brasil. Não o futuro do Brasil de forma retórica, mas a construção de um país, a construção de uma nação, a construção de instituições que permitam o avanço do Brasil como nação, a melhoria das pessoas que moram nesse nosso país. Então, a nossa convivência é interessante porque, mais do que simplesmente estudar direito, estudar código, ficar lendo esse monte de livro, a gente tem a oportunidade de trocar ideias, de discutir o nosso país do ponto de vista nação, do ponto de vista de conjunto de instituições que servem para moldar a população, para melhorar a vida da população, para assegurar direitos na Constituição. E eu estou iniciando aqui a minha fala sobre esse assunto específico porque ele é diretamente relacionado ao que eu e ao que o professor Marcos, que abriu aqui essa palestra, fazemos. Nós somos professores de Direito do Estado, e o Direito do Estado, o Direito Administrativo, como um dos ramos do Direito do Estado, é um direito que estuda, que tem como objetivo interpretar,
propor soluções, mediar conflitos, interagir com o Estado e com as suas instituições. Sobretudo em tempos em que as instituições do Estado andam tão ameaçadas como nos tempos atuais, nós aqui guardamos uma posição estratégica, não só como profissionais do direito, advogados, juízes, promotores, enfim, cada um tem a sua carreira, mas como pessoas que estão numa instituição centenária que, desde 11 de agosto de 1827, se dedica a pensar, a construir, a fortalecer e a melhorar as instituições brasileiras. E, especialmente dentro dessa instituição, o direito do Estado ganha um ponto aí de maior relevo, porque somos nós que vamos ajudar a propor teorias, que vamos criar teses, que vamos discutir instrumentos para melhorar o Estado brasileiro. Feito esse brevíssimo introito, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que faz um advogado com atuação em direito público, né, que aqui é o meu caso. O que eu faço da vida, qual é a minha atuação. Hoje vocês podem ver, seguindo aí as recomendações não oficiais, mas seguindo as recomendações da saúde e do bom senso, eu venho trabalhando de casa, então vocês podem ver que tem aí decorações feitas pelo meu filho de 4 anos, mas esse é um ambiente de trabalho de direito público, de direito administrativo. A nossa vida como advogados de direito público é um pouco diferente daquilo que vocês veem como a função de um advogado num filme ou numa novela e tudo mais. O nosso trabalho é muito diferente, né? Nós não temos aqui, naquilo que nós fazemos como advogados de direito público, nós não fazemos júri, nós não criamos teses mirabolantes tipo CSI ou essas séries de criminalística e tudo mais. O nosso trabalho é essencialmente a interação dos particulares com o Estado. E aí, esse é um universo, é uma quantidade muito, muito grande de coisas que um advogado de direito público, um advogado que trabalha em direito administrativo, faz na realidade. Basicamente, quando a gente fala aqui de direito público, a gente fala daquele ramo jurídico que congrega as leis, as normas, o ordenamento jurídico como um todo, que concerne ao Estado. A gente pode, assim, grosso modo, de maneira muito geral, dividir aqui 3 grandes ramos jurídicos, 3 grandes cadeias do direito. A primeira é a mais antiga, que vem lá de Roma, é um ramo já bastante antigo, que é o direito civil. O direito civil é o direito das relações entre particulares. Então, eu vou comprar, eu vou vender um carro, essa é uma operação que é regida pelo direito civil. O direito civil dá os contornos do contrato de compra e venda, estabelece as minhas obrigações, estabelece os direitos e obrigações do comprador, garantias, enfim, todo esse tipo de questão relacionada a relações entre particulares é dada pelo direito civil. Nós temos um outro campo jurídico, que é o direito penal, que é a relação de crimes, onde existem crimes, onde há crimes e, portanto, casos em que há possibilidade de limitação da liberdade, casos em que o Estado pode suprimir a liberdade de uma pessoa por causa de um crime. Então, o direito penal é o direito que, grosso modo aqui, elenca, relaciona uma série de condutas que são consideradas crimes, que, uma vez cometidas, podem levar alguém à perda da sua liberdade. E nós temos um terceiro grande ramo, que é um pouquinho mais jovem. Se o direito civil e o direito penal tem aí alguns milênios, o direito do Estado tem 200 anos.
que é o direito das relações jurídicas entre o cidadão e o Estado. Como nós nos relacionamos com o Estado. Se vocês forem perceber, o direito do Estado está conosco absolutamente 24 horas por dia, em cada momento da nossa vida. Acender e apagar uma luz é uma relação jurídica de direito público. Por quê? Porque luz é um serviço público regulado por normas de direito público. Atravessar uma rua no sinal, cruzar um sinal vermelho, atravessar uma rua, é uma relação jurídica de direito público. Por quê? Porque existe uma regulação estatal sobre quem para, quem anda, quando para, quando anda. Nós, o tempo inteiro das nossas vidas, nós vamos nos deparar, nós vamos nos relacionar com o Estado. E essas relações são, obviamente, objeto de leis. E cabe a nós, publicistas, discutir essas leis. Obviamente, o direito público também encontra grandes subdivisões. Ele tem aí vários segmentos. Aqui eu vou simplificar bastante a discussão e colocar dois grandes segmentos: o direito constitucional e o direito administrativo. O direito constitucional diz respeito ao texto da Constituição. O que é a Constituição? Todo mundo aqui, vocês, quem é mais novinho talvez não conheça, mas tinha lá a música do Legião Urbana. Eu não gosto de Legião Urbana, tá? Queria deixar isso muito claro. Mas tinha a música do Legião Urbana que todos pensam no futuro da nação, mas ninguém respeita a Constituição. A Constituição é uma palavra que está no nosso imaginário o tempo inteiro, mas é difícil a gente saber o que diz a Constituição, o que é a Constituição. De maneira muito simples, a Constituição é o documento essencial que funda o Estado. O Estado é criado pela Constituição. A Constituição diz o que é o Estado. Ela diz se nós somos um presidencialismo ou uma monarquia ou um parlamentarismo. Ela diz se nós vamos ser uma federação ou um Estado unitário. Ela diz como é que vão ser feitas as leis, quem faz as leis, quais são os requisitos para fazer as leis, e ela dá um campo enorme de direitos que nós chamamos de fundamentais, que são aqueles direitos base de todo mundo. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade de informação, à liberdade de imprensa, à liberdade de manifestação, todos hoje bastante em xeque, nesses dias de trevas que vivemos. Mas o direito constitucional, portanto, é o direito que vai lidar com o texto da Constituição. Ele vai lidar com o Estado num ambiente mais macro. Ele vai lidar com o Estado num ambiente mais... um andar a mais, um andar acima do Estado. E nós temos o andar debaixo do Estado. Não de maneira hierárquica, mas uma visão prática do Estado. O Estado na prática, o Estado no dia a dia. O Estado no dia a dia é o direito administrativo. O direito administrativo se manifesta nas regras de trânsito, nas regras de direito, nas regras de proteção do meio ambiente, nas regras atinentes ao fornecimento de serviços públicos, como energia elétrica. Ele se manifesta em inúmeros campos da nossa vida. Ou seja, aquela raiz que a Constituição cria vai gerar um sem número de instituições que interagem com os cidadãos na prática e que, portanto, manifestam o direito administrativo. Um grande jurista alemão, em certo momento, disse: o direito administrativo é o direito constitucional na prática. Por quê? Porque o direito constitucional cria as instituições, cria o Estado, mas quem põe aquilo na prática é o direito administrativo. Nenhum advogado, nenhum jurista que se dedique ao direito administrativo foge do direito constitucional. E nenhum advogado ou jurista que se dedique ao direito constitucional foge do direito administrativo. Claro que existem especializações, cada qual no seu, mas eu tenho aí uma interação muito grande dos dois. Acabei aqui de receber uma pergunta para saber
se direito é um bom curso para seguir carreira política. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a formação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a formação da Faculdade de Direito da USP, no dia 11 de agosto de 1827, foi impulsionada pela necessidade de se formar homens públicos. Homens, inclusive, que seguiram na política. Homens, mulheres, claro, que seguiram na política. Então, você ter a formação jurídica para atuar na política é extremamente interessante. Não que a política deva ser formada apenas por advogados, a política tem que ter uma representação geral da sociedade, mas pessoas formadas em direito têm aí uma facilidade maior para interagir nos meandros e nas filigranas políticas. O direito administrativo, Maria Vitória, é um direito muito próximo da administração, só que não da administração privada, mas da administração pública. O direito administrativo é o conjunto de regras da administração pública. Então, existe uma interação muito grande entre direito e administração. No âmbito privado, essa interação se dá mais com o direito civil e direito comercial, no âmbito público, se dá mais com o direito administrativo. E aí vem a discussão. Mas então, diante de tudo isso que eu coloquei, o que faz um advogado, o que faz alguém que se forma em direito e se dedica a estudar, a trabalhar com direito público? Nós temos várias subcarreiras possíveis, mas eu vou aqui falar um pouquinho para vocês da minha experiência, o que eu faço. Né? O que eu faço eu dou aula de direito administrativo, então boa parte do meu tempo é dedicada à Faculdade de Direito da USP, e a outra parte do meu tempo é dedicada a passar raiva vendo o jogo do Corinthians atualmente, mas enfim, isso não vem ao caso, e a advogar em direito administrativo. E o que eu faço como advogado? O que eu mais gosto de fazer, e é um dos carros-chefes daquilo com que eu trabalho, é montar, já te respondo já, Alicia, é montar projetos de infraestrutura. Na minha opinião, está aqui respondendo a pergunta da Alicia sobre o que é mais desgastante em ser advogado, o que é mais desgastante é lidar com juiz. Para mim, isso é de longe o mais desgastante. Eu não tenho nada contra juiz, mas a forma como o Poder Judiciário brasileiro é estruturado é alguma coisa que demanda uma paciência, demanda um grau de paciência um pouquinho maior por parte dos advogados. Daqui a pouquinho eu falo por quê. O que eu mais gosto de fazer é prestar assessoria jurídica, prestar assistência jurídica a processos de modelagem de projetos de infraestrutura. Por quê? Porque uma das grandes incumbências do Estado é prover infraestrutura. Uma das coisas que o Estado mais faz é prover infraestrutura. Energia elétrica, porto, rodovia, metrô, ônibus, tudo que gás, telecomunicações, tudo aquilo que diga respeito à base que o Estado tem que fornecer para a sociedade tem uma interação muito grande com o direito administrativo. E aí é uma missão que cabe a nós, advogados de direito administrativo, trabalhar na montagem de projetos. Por quê? Porque eu tenho que ter estruturas juridicamente robustas para permitir investimentos em setores que são vitais e essenciais para a sociedade. Então, por exemplo, é a intenção do Estado construir uma rodovia ou ampliar uma rodovia. Eu preciso ter um arcabouço jurídico que permita essa ampliação de rodovia, que é muito relevante. São investimentos na casa das centenas de milhões de reais, às vezes na casa dos bilhões de reais. São investimentos de muito longo prazo, são investimentos que têm uma regulação jurídica muito sensível, né? Aumenta pedágio, não aumenta pedágio, qual é o valor do pedágio, como que eu digo quando pode aumentar pedágio, quando não pode aumentar pedágio. Tudo isso é juridicamente muito relevante. E essa é uma das principais ocupações que eu tenho, é prestar assessoria, por vezes ao Estado, por vezes a particulares que querem contratar com o Estado, na formatação de projetos de infraestrutura.
Então, nós pensamos qual é o melhor caminho jurídico, como eu tenho mais segurança naquele projeto, como que eu posso Isabela, querida, se controle emocional fosse necessário, o Brasil teria menos de 10% da quantidade de advogados que tem. Brincadeira. Acho que as qualidades essenciais para quem quer cursar direito são, primeiro, gostar de leitura. A gente lê coisas o tempo inteiro. 90% do nosso tempo, seja como acadêmico, seja como advogado, é ler e escrever. O grande ferramental do advogado é o idioma, é a língua. A gente precisa ler. Então, isso aqui tudo atrás de mim não é enfeite, é coisa que a gente tem que ler para conseguir transformar e propor coisas novas. Acho que a principal característica que é necessária é exatamente o gosto pela leitura, o gosto pela língua, pela escrita, porque ela é um instrumento fundamental para o direito. E eu acho que é fundamental uma certa coragem de seguir o ramo que parecer melhor. Né? Hoje o direito é extremamente amplo. Já te respondo já, Noemi. O direito é extremamente amplo. Nós temos inúmeras especializações. O próprio direito administrativo de que eu estou falando aqui tem aí inúmeras especializações. E aí, o legal é vocês terem criatividade, terem coragem de se lançar nesses campos novos. Então, o espírito empreendedor e inovador é muito importante no direito hoje, porque o direito é muito amplo. A nossa faculdade tem muitas oportunidades de intercâmbio. Tá? Então, nós temos convênios com faculdades do mundo inteiro, nós temos programas de intercâmbio constante com universidades na Itália, com universidades na Alemanha, com universidades em Portugal, com universidades na Inglaterra. Nós temos um programa de intercâmbio absolutamente fantástico. Né? Eu mesmo, por exemplo, trabalhei muito para formatar um convênio, para formatar um acordo entre a Faculdade de Direito da USP e a Faculdade de Direito da Universidade de Freiburg, na Alemanha, uma das faculdades mais tradicionais da Alemanha, e hoje nós temos aí todos os anos, menos esse, evidentemente por causa da pandemia, mas todos os anos nós temos entre 10 e 12 alunos brasileiros indo cursar um ano lá fora, o que eu acho extremamente importante. Então, nós temos sim um leque de intercâmbio bastante amplo. Voltando aqui, fora esse trabalho com infraestrutura, também é um trabalho de um advogado de direito administrativo a intermediação, o relacionamento do setor privado com o setor público. Por quê? O setor público compra. Né? O setor público responde mais ou menos por 20% das compras que acontecem na economia. Só que o setor público não compra como nós. Eu compro esse celular porque eu acho esse celular bonitinho, ótimo. Ele funciona, tira foto direitinho, é o que eu quero, eu compro esse celular. O poder público compra qualquer coisa com regras muito claras. E aí eu tenho um arcabouço legal, eu tenho um conjunto de regras de compras públicas que é extremamente importante. E aí a função do advogado é muito relevante em dizer quais são os requisitos para que se possa fornecer alguma coisa ao Estado, como que funciona a interação Estado-particular nas compras públicas. Esse é um mercado enorme. Nós temos hoje ramos novos que são muito desafiadores e muito promissores dentro do direito administrativo. Então, por exemplo, o direito urbanístico. Como que eu posso construir, como que eu não posso construir, quais são as regras de uso e ocupação do solo urbano. A cidade hoje é alguma coisa pulsante, sempre foi, né? Mas hoje até mais é pulsante, é viva, é demandante, e aí eu tenho inúmeras regras do direito da cidade que nós temos que conhecer e que nós vamos aplicar na prática.
Pergunta da Helena: em que medida o direito administrativo é determinante no fortalecimento das nossas instituições? Em 100% da medida, tá? É integral. O direito administrativo e o direito constitucional são fundamentais para as nossas instituições. Né? Se a gente levasse o direito administrativo mais a sério, muitos dos absurdos que nós estamos vendo hoje não aconteceriam. Nós temos esse leque de absurdos acontecendo porque o nosso direito administrativo precisa melhorar muito. Então, por exemplo, a discussão entre confinamento e não confinamento, lockdown, não lockdown, essa é uma discussão que deve ser respondida à luz do direito administrativo, e é ela que deve impulsionar a decisão das instituições. Então, assim, o direito administrativo, em alguma medida, não 100%, mas em alguma medida, é o direito das instituições públicas. E por isso, se a gente não conhecer bem o direito administrativo, nós perdemos muito nas nossas instituições. E nós podemos ver que, exceção feita a Estados Unidos e Reino Unido, que tem um regime muito, muito próprio, os países que têm um direito administrativo desenvolvido são os países que têm as instituições mais fortes. Fortes no sentido de organizar, de privilegiar direitos. Um grande jurista alemão do século XIX, chamado Otto Meyer, dizia: o Estado de direito, o Estado adequado, é o Estado que tem um direito administrativo forte. Por quê? Porque é o direito administrativo que vai organizar a burocracia do Estado e vai assegurar que essa burocracia não vai ser cooptada pelo autoritarismo, que não vai ser utilizada para os mandos e desmandos pessoais de um governante. Essa discussão agora que está acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro, que inclusive vai ter uma votação daqui a pouco, é baseada no direito administrativo. É o direito administrativo que diz: olha, eu não posso ter servidores públicos destacados para fazer determinadas coisas porque é do gosto pessoal do prefeito. É o direito administrativo que faz essa linha divisória entre a vontade pessoal daquele que exerce o poder e a razão pela qual o poder existe. Então, o direito administrativo é determinante para a legitimidade, para a legalidade, para a efetividade e para a eficiência das instituições. Que tipo de trabalho relacionado com a população em geral podemos fazer dentro da faculdade? Enfim, dentro da faculdade nós temos o Departamento Jurídico 11 de Agosto, que é aí uma instituição com muitas e muitas décadas de tradição, que presta assistência judiciária para a população de baixa renda. A faculdade tem inúmeras iniciativas de oferta de serviços, de oferta de facilidades para a população. Nós temos alguns grupos de estudo que se voltam a entrar em certas ações de grande relevo, como um contribuinte daquela ação, né, uma figura que se chama amicus curiae. Enfim, nós temos vários mecanismos de prestação de serviço para a população na nossa faculdade. Seguindo o direito administrativo hoje, né, o que é ser um profissional de direito administrativo hoje, eu dizia a vocês que nós temos alguns ramos novos, como o direito urbanístico, o direito ambiental, hoje tão carente, né? Hoje tão carente de direito ambiental, é um sub-ramo, vai. Os ambientalistas vão me criticar por isso, mas, enfim, é um ramo do direito administrativo que se dedica a estudar os mecanismos jurídicos de proteção do meio ambiente, os títulos jurídicos que permitem alguém utilizar um determinado recurso natural. Nós temos a parte de servidores públicos, que também é um ramo muito importante, a defesa de servidores públicos. Os servidores públicos têm todo um regime jurídico especial, a relação de trabalho daqueles que trabalham para o Estado é diferente da relação de trabalho daqueles que trabalham para a iniciativa privada, e aí, da mesma forma que eu tenho advogados trabalhistas para a iniciativa privada, um advogado administrativista para as relações laborais públicas também é alguma coisa que exerce uma função muito importante, e nós temos
uma outra atividade que tem aí 200 e poucos anos, que é a defesa do cidadão em juízo. O Brasil levou essa ideia a uma potência infinita, né? O Estado brasileiro é o maior litigante que existe hoje, né? Nós não temos um litigante maior, mais ou menos 70% das ações judiciais que tramitam no Brasil hoje tem o Estado como parte, e aí é uma função muito importante, defender o cidadão contra o Estado, né? Defender o cidadão contra eventual arbitrariedade, eventual desvio de poder, eventual erro do Estado, eventual omissão do Estado. Essa também é uma missão extremamente importante. E aí eu volto àquela pergunta: qual é a atividade mais desgastante? É lidar com o juiz e é lidar com o Poder Judiciário, porque como o Estado é o maior, já te respondo, Júlia, como o Estado é o maior litigante que existe, a quantidade de ações e processos que existem com o Estado é monstruosa. E aí, nem sempre o juiz consegue ler tudo, nem sempre o juiz consegue se inteirar de tudo, e isso acaba dificultando, isso acaba sendo bastante cansativo. Mas, enfim, é parte da nossa vida. A pergunta anterior, que era o que eu teria a dizer para alguém jovem prestes a entrar na faculdade, é importantíssimo ter a cabeça aberta, é importantíssimo ter um espírito inovador e empreendedor e aproveitar dentro do direito as novas oportunidades que surgem, né, no campo do direito administrativo, nesses campos novos de infraestrutura, de regulação ambiental, de regulação urbanística, fora do dentro ainda do direito público, a parte de telecomunicações, parte de proteção de dados, são todos campos muito novos. Então é importante ter a cabeça aberta, ser curioso, ser empreendedor, correr atrás de tendências novas, de informações novas, para encontrar nichos que são não apenas rentáveis, né, do ponto de vista financeiro, mas principalmente temas que representam hoje demandas muito grandes da sociedade. Então, o empreendedorismo e a cabeça aberta são muito importantes para entrar para fazer um curso de direito hoje. O direito administrativo é o direito que se aplica e que rege a privatização de atividades estatais. Né? Hoje, a gente tem no Brasil, a gente criou um ambiente de grande estereotipação da palavra privatização. Né? Privatização virou um palavrão nesse país. Vocês certamente não se lembram, mas privatização já quase que decidiu uma eleição presidencial. Eu brinco sempre que no Brasil a gente gosta de ser mal servido pelo Estado e não gosta de ser bem servido pela iniciativa privada. Né? Não que eu seja um cara a favor da privatização, eu sou a favor da eficiência e a favor dos bons serviços. E o Estado, infelizmente, muitas vezes não é capaz de provê-los. Mas a discussão privatização, estatização, é uma discussão que demanda e depende do direito administrativo. Para que seja feita uma privatização, eu tenho que ter um arcabouço jurídico de direito administrativo muito sólido, porque senão a privatização tem um efeito perverso. Né? Se a gente for olhar aqui historicamente, por exemplo, o programa de privatizações da Argentina foi um fracasso enorme. Foi muito, muito pouco exitoso. Por quê? Porque ele foi feito sem um arcabouço jurídico sólido que respaldasse aquele processo de privatização. Nós, no Brasil, temos más e boas experiências. Uma boa experiência, telecomunicações. Quando eu era criança, ter uma linha de telefone era dificílimo. Quando vinham os chamados planos de expansão da Telesp, vocês nem sabem o que é Telesp, né? Telesp era a companhia de telefone aqui do estado de São Paulo. Quando vinha plano de privatização da Telesp, as pessoas dormiam na fila, na porta da empresa, para conseguir uma linha de telefone. Hoje, para você conseguir
Já respondo já, Laila. Hoje, para você conseguir uma linha de telefone, você entra aqui num site qualquer, ou então pega o telefone, ou então você vai numa loja do shopping e você compra 2, 3 aparelhos de telefone celular. Então, essa é uma experiência muito exitosa. Outras nem tanto, mas assim, o que coordena e o que comanda programas de privatização é o direito administrativo. Quem trabalha com direito administrativo pode exercer quais cargos dentro de uma empresa? Inúmeros. E aí vai depender muito da empresa. Eu tenho empresas que têm uma relação umbilical com o setor público. Eu não vou nem falar das empreiteiras, porque isso pode gerar na cabeça de vocês algum preconceito indevido, não podemos generalizar, mas enfim, eu posso, por exemplo, trabalhar numa empresa de uma fintech, numa dessas novas startups financeiras, e ela tem uma demanda de direito administrativo enorme naquilo que se refere à regulação do Banco Central. A depender do ramo que a empresa atua, é muito mais importante ela ter um advogado de direito administrativo do que um advogado de qualquer outra área. Se é uma empresa, por exemplo, que fornece muito, que é uma grande fornecedora para o governo, ela tem que ter um bom advogado de direito administrativo dentro do seu corpo técnico. Outras empresas que tenham menos relação com o Estado, talvez até prescindam de um advogado de direito administrativo. Mas, em geral, toda empresa que tem uma relação com o direito administrativo vai ter uma demanda, vai ter a necessidade de ter alguém lá para dar cabo daquilo. Ainda é importante comentar aqui com vocês que a atuação nossa como advogado, hoje, em direito administrativo, tem pouca relação com o Poder Judiciário. Já respondo. Nós temos relativamente pouca relação com o Poder Judiciário em muitos casos. Então, por exemplo, eu trabalho muito pouco com o Poder Judiciário. Por quê? Porque nesse trabalho de consultoria, de modelagem, a gente acaba tendo muito pouco contato com o Poder Judiciário. É muito mais um contato com a administração pública mesmo, com o Estado ali, com as vísceras do Estado. Claro que sempre pautado pela mais absoluta legalidade. Pergunta que veio aqui é: qual seria a área mais interessante para quem tem vontade de seguir um trabalho na defesa dos direitos humanos? Olha, o direito público é uma ferramenta fundamental para isso, para você conhecer os direitos fundamentais. Os direitos humanos nada mais são do que direitos fundamentais que estão na Constituição. Então, a defesa dos direitos humanos perpassa muito pelo artigo 1º e pelo artigo 5º, e pelo artigo 6º da Constituição Federal Brasileira. Então, o direito público é, sem dúvida nenhuma, um ramo muito importante para a atuação em direitos humanos. Nós temos aí... direitos humanos não é propriamente um ramo jurídico, mas é muito mais importante você seguir uma carreira de direito constitucional e direito administrativo para militar nos direitos humanos do que você seguir, por exemplo, direito do trabalho ou direito civil. Tá? Acho que para militar propriamente nos direitos humanos, você deve partir ou direito administrativo ou direito constitucional ou de direito penal, né? Porque também o direito penal tem uma interface enorme com os direitos humanos, evidentemente. Olha, Natália, uma questão que nós temos com o direito administrativo, a pergunta que ela coloca é: o que eu preciso fazer depois que eu me formar para exercer a profissão no exterior? Uma das questões que nós temos com o direito é que nós somos muito nacionalistas. Né? É difícil, não é como o engenheiro que pode construir uma ponte aqui ou uma ponte no Azerbaijão que não muda nada. Não é um médico que o fígado é o mesmo fígado no Brasil,
no Timor-Leste, no Gabão ou na Noruega. Nós temos uma vinculação nacional muito grande, porque nós estudamos o nosso direito. Então, quem conhece o direito brasileiro não conhece o argentino, não conhece o chileno, não conhece o peruano. O que tem sido aí bem interessante, o que tem sido portas de entrada para advogados brasileiros fora do Brasil, ou você trabalhar em grandes transações internacionais e aí exercer a profissão em grandes escritórios que normalmente ficam em Nova York ou em Londres. Então, aí, mesmo você sendo formado no Brasil, você pode trabalhar nessas localidades em grandes operações internacionais. Inclusive, os escritórios nova-iorquinos e londrinos têm programa de intercâmbio, tem programa de contratação de brasileiros para operações internacionais que envolvam o Brasil. Então, essa é uma alternativa. E a outra alternativa é você ter a equivalência do curso em Portugal. Nós, brasileiros, podemos nos inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal sem nenhum tipo de formalidade, simplesmente comprovar que vocês são formados em Direito no Brasil, que vocês são inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, e aí vocês conseguem, sem nenhum problema, a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, e uma vez inscritos na Ordem dos Advogados de Portugal, é possível advogar em qualquer país da União Europeia, por força do Tratado da União Europeia. Uma vez inscrito em um dos países membros, é possível advogar em todos os outros países membros. Fora dessas duas oportunidades, fora dessas duas possibilidades, para que vocês sejam advogados em outros países, aí é necessário fazer um outro curso de complementação ao curso brasileiro para poder exercer a profissão em outros países. O Brasil, os Estados Unidos são um dos únicos países do mundo, na verdade não são os Estados Unidos, tá? São 11 estados americanos que admitem licenciar advogados formados fora dos Estados Unidos. Acho que são os únicos lugares do mundo que admitem isso. Então, mesmo vocês sendo formados no Brasil, vocês podem ser admitidos para advogar nos Estados Unidos em 11 estados. Fora essas hipóteses, nós temos aqui uma profissão bem regionalista. Claro, tem casos, por exemplo, eu vou trabalhar numa Human Rights Watch, ou eu vou trabalhar na Unicef, ou eu vou trabalhar na ONU. Aí sim, claro, eu posso ser formado em Direito no Brasil e trabalhar fora do Brasil. Eu vou trabalhar em Genebra, eu vou trabalhar em Londres, enfim, eu vou trabalhar em outros lugares. Mas exercendo funções muito específicas em instituições globais. Para nós sermos advogados mesmo, ou nós trabalhamos no Brasil, ou nós nos inscrevemos em Portugal e trabalhamos na Europa, ou se consegue trabalhar em grandes operações globais, em grandes escritórios globais, geralmente em Nova York ou Londres. Pessoal, foi um prazer enorme. Foi interessante fazer isso pelo meio virtual. Espero que na próxima o meu querido amigo e colega Marcos Pérez me convide para fazer isso pessoalmente. Já fiz esse mesmo trabalho pessoalmente, foi muito legal. Espero ter contribuído aí para vocês, para elucidar um pouquinho a nossa... para elucidar um pouquinho a cabeça de vocês, que agora está a mil pensando no que vocês vão fazer da vida. E espero ter contribuído para desmistificar a ideia, para quebrar essa visão que tem de advogado como um cara quadrado, chato, de terno, gravata, que carrega pastinha e fica caminhando pelos corredores do tribunal, falando com gente chata, assuntos chatos. O direito é muito mais do que isso. Nós temos um monte de coisa para fazer, tem coisa legal pra caramba para fazer, tem áreas novas, tem muita coisa legal que não implica que a gente seja um cara quadradinho, de gravatinha fechado, falando assunto chato com gente chata. Tem muita coisa legal e eu espero ter conseguido ajudá-los com algumas informações novas aí para vocês. Será um prazer se vocês optarem por fazer direito e uma alegria única
recebê-los o ano que vem na São Francisco. Eu, normalmente, dou aula no primeiro ano, então, quem estiver lá o ano que vem poderá ter aula comigo. Valeu, pessoal. Boa sorte para vocês. Tudo de bom na carreira que vocês escolherem.